Hoje nós vamos falar de fratura na mão, quais as possibilidades de fratura que podem acontecer, como que a gente vai fazer para identificar, e no final a gente vai discutir junto um caso clínico para a gente tentar fazer o diagnóstico junto aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica pela UFMG, formei em 2013, depois eu fiz 2 residências. Eu fiz a primeira residência que foi em ortopedia e depois a segunda residência que foi em cirurgia da mão. Hoje eu faço parte das 2 sociedades brasileiras e faço parte também da SET, que é a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT Minas. Já fui médica de time de futebol, né? Para quem não conhece, é o Clube Atlético Mineiro, aqui em Minas Gerais, de time feminino. E sou fundadora dos cursos Ortho Academy e Mão Expert. No final da aula, eu vou enviar para vocês o PDF com esses slides, para quem quiser ter acesso aos dados, às fotos, às incidências radiográficas que a gente vai falar aqui, né? Então, quem quiser depois baixar o PDF, eu vou mandar para vocês nesse grupo de WhatsApp. Nesse grupo eu mando o PDF de toda a aula, no final da aula. Esse não é exclusivo para alunos do Ortho Academy, então esse aqui, para quem quiser fazer parte, é só ler o QR Code, entrar no grupo que assim que terminar a aula, eu mando o PDF com os slides, tá bom? Com todas as informações e quando tiver artigo eu mando também. Para a gente identificar uma fratura na mão, quando o paciente chega, é claro que ele vai primeiro passar por uma triagem, depois ele vai passar por um exame físico, a gente vai examinar esse paciente, a gente vai fazer uma anamnese, identificando qual foi o padrão e o mecanismo de trauma desse paciente. A gente vai perguntar para esse paciente se existe um trauma prévio, se ele já bateu essa mão antes, se ele tem alguma doença, alguma patologia que possa, às vezes, né, trazer ali uma chance maior de ter ou não uma fratura. Tudo isso vai ser feito em todo o trauma. Essa parte de anamnese, exame físico, vai ser feito em todo o trauma. Então, aqui a gente vai focar nas incidências radiográficas que a gente vai solicitar para um trauma na mão. Existem traumas na mão e no punho, e aí muita gente confunde, porque quando a gente fala mão, acha que, né, já inclui toda essa parte, mas não. São 2 categorias bem diferentes, são temas bem diferentes e amplos entre si. Então, a gente tem as fraturas da região do punho, que inclui fratura de rádio distal, una e os ossos do carpo, e para isso existem as incidências radiográficas próprias para essa região. E quando a gente fala fratura da mão, a gente está falando do restante da mão, não incluindo o punho. Então, a gente está falando aqui de fraturas de metacarpos e as fraturas das falanges dos dedos. Então, a gente pode fazer em um segundo momento a aula de fraturas de punho, mas é totalmente diferente, é um mundo totalmente à parte. É um capítulo enorme à parte para a gente aprender. Então, hoje a gente vai falar das fraturas de mão, que incluem, então, o metacarpo e as falanges. Quais são as incidências que a gente vai solicitar para um paciente quando ele chega e a gente tem uma suspeita de fratura, né? Foi um trauma maior, o paciente está com dor ou tem alguma deformidade, a gente vai solicitar uma radiografia para identificar se existe alguma fratura ou descartar alguma lesão. Então, para a mão, o mais importante são essas 3 que eu coloquei em negrito, 1, 2 e 3. Não precisa ficar anotando que eu vou enviar para vocês tudo isso, tá? Então, o PA da mão, que significa o quê? Incidência póstero-anterior. Aqui tem a nossa placa, que vai receber a imagem, e a mão do paciente é apoiada sobre a placa. E os raios da radiografia, que são os raios X, a radiação, vão entrar de dorsal para volar, ou seja, de posterior para anterior. Essa é a direção do raio-x. A ampola que emite o raio-x vai estar aqui, ó, superiormente, atravessando de posterior para anterior. Por isso que chama póstero-anterior, incidência PA. Essa incidência é a incidência básica. A gente vai ter essa imagem aqui no final. Então, a gente vai ver a mão de frente. Quando a gente solicita uma radiografia da mão de frente, a gente pode não ver todas as informações.
Toda imagem radiográfica, todo raio-x, deve ter no mínimo 2 incidências. E para a mão, no mínimo 3 incidências. Porque em alguns casos, a gente não consegue avaliar todas as informações só em 2 incidências. Então, para a mão, a gente vai solicitar PA, póstero anterior, perfil, que é lateral, que é a mão de lado, né? Alguns chamam de perfil, outros chamam de lateral. E a oblíqua, que é quando a gente inclina a mão, é o meio do caminho, né? Ela não é nem póstero anterior, nem o perfil. Ela é a oblíqua. E dessa forma a gente consegue identificar algumas lesões que não apareceriam nas outras 2 incidências. Muitas vezes vocês vão ver que no pronto-socorro é comum que os médicos solicitem só AP e perfil, porque é o mais comum de todas as outras articulações, né? Quando você vai pedir, por exemplo, joelho, tornozelo, cotovelo, você pede AP e perfil. Aí acaba solicitando AP e perfil da mão. Mas a oblíqua na mão, ela é fundamental. Então, um cirurgião de mão, um especialista em mão, você vai ver que ele nunca vai solicitar só AP e perfil, ou PA e perfil. Ele sempre vai solicitar AP, perfil e oblíqua, tá bom? Quando a gente fala AP, significa póstero anterior, significa antero-posterior, mas o mais utilizado é o PA, que é o póstero anterior, que a mão simplesmente fica apoiada no filme, tá bom? Outras incidências que a gente pode precisar quando tem um trauma de mão são as incidências de dedos, né? Existem as incidências de polegar, existem as incidências dos outros dedos. Para polegar, aqui eu coloquei o básico, que é a P e perfil do polegar. Mas existem mais de 6 incidências do polegar e da base do polegar que podem ser solicitadas. Mas aí é bem mais específico, aí é cobrado, né, na literatura de cirurgião de mão mesmo, que cai, inclusive, na prova de título da cirurgia da mão. A gente, inclusive, tem um treinamento e eu montei uma questão só de incidências de polegar para os alunos, para eles treinarem. Então, vocês vão ver que existem várias, mas aqui o básico é a P e perfil do polegar. E existe o PA e perfil dos dedos, que é póstero anterior e perfil dos dedos, porque às vezes você precisa de uma informação mais detalhada do dedo. Então, você não vai solicitar da mão inteira, você solicita só daquele dedo que você deseja. Póstero anterior, PA e perfil do dedo. Aí você especifica se é o segundo dedo, terceiro, quarto, quinto ou polegar. Né? Lembrando que a gente faz essa nomenclatura dos dedos em relação aos números, né? O primeiro dedo é o polegar, o segundo é o indicador, o terceiro dedo é o dedo médio, o quarto é o anular e o quinto é o dedo mínimo. A gente dificilmente fala dedo anular, dedo mínimo na cirurgia da mão. A gente fala pelos números, né? Então, primeiro dedo, segundo, terceiro, a gente geralmente utiliza assim. Então, se porventura eu falar durante a aula, é porque a gente usa mais a numeração. Então, vamos falar dessas 3 primeiras incidências, que são essas aqui. Olha como que é a imagem que fica obtida, a imagem resultante dessas incidências. Póstero anterior, a mão de frente, a oblíqua, que tem essa pequena inclinação, e vai nos ajudar aí a ver, por exemplo, alguns desvios, algumas inclinações, alguns deslocamentos que às vezes não aparecem nas outras 2. E a lateral, ou perfil, que é a mãozinha ali de lado. Essas são incidências para a mão, elas não são incidências para o punho. Tanto é que aqui, na incidência lateral perfil da mão, que é essa última imagem da direita de vocês, a gente não tem um perfil verdadeiro do punho. Então, essa incidência não pode ser utilizada para avaliar o perfil do punho. Não temos aqui um alinhamento dos ossos correto, a gente está avaliando aqui um perfil da mão, e no perfil da mão existe uma sobreposição dos metacarpos e sobreposição das falanges, sobreposição dos dedos. Não tem relação com o perfil do punho. Se você quiser ver o punho, você vai ter que solicitar uma radiografia AP ou PA e perfil do punho. Como que é feito o PA da mão? A gente já mostrou aqui, os raios vão entrar dorsal ou posterior, e a gente vai obter essa imagem aqui. E aqui a gente está falando de metacarpos, que são numerados também, 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. E as falanges. Falange proximal, média e distal. Todos os 4 dedos maiores possuem 3 falanges. Então, é a proximal, a média e a distal.
Só o polegar possui duas falanges, que é só a proximal e só a distal. A gente não tem falange média no polegar. E outra observação que a gente tem aqui é que quando a gente fala de raios da mão, a gente está falando em relação a essa numeração. Por exemplo, quando eu falo, ele teve uma lesão do primeiro raio, ele teve uma lesão ou das falanges ou do metacarpo do primeiro dedo. Então, quando a gente fala raio, a gente está incluindo falanges e metacarpo. Vocês vão ver isso muito comumente em livros de literatura de ortopedia. Então, primeiro raio, segundo raio, terceiro raio. Então, o dedo em si envolve as falanges, mas quando a gente fala o raio, envolve as falanges e os metacarpos. E quais são as articulações entre essas falanges? Então, a gente tem a interfalangiana distal, aqui está em inglês, tá? Interfalangiana distal, interfalangiana proximal, que é entre a falange média e a proximal, e a metacarpofalangiana. A metacarpofalangiana é entre o metacarpo e a falange proximal. Aqui embaixo a gente tem a articulação desses metacarpos com os ossos do carpo, que já fazem parte do punho. E essa articulação é chamada de carpo metacárpica, que é entre o carpo e os metacarpos. A gente tem na mão 27 ossos. 19 são os ossos longos, que são os metacarpos e as falanges, e o restante são os 8 ossos do carpo, que são esses pequenos 8 ossos que formam duas fileiras que fazem parte do punho. Na mão a gente tem os 5 raios, e o primeiro raio ele tem uma formação, um alinhamento de 45 graus com os demais. E é o polegar que diferencia o ser humano dos outros primatas, porque a gente adquiriu essa força de preensão com essa abertura, com esse angulamento, com essa angulação do polegar. O primeiro metacarpo é sempre o mais curto deles. O segundo metacarpo é sempre o mais longo. Para que eu preciso saber disso? Porque quando você vai bater o olho em uma radiografia, você já vai buscar os sinais de normalidade nessa radiografia. Então, a gente vê que tem um contorno, uma curvatura que vem desde o quinto até o segundo. É como se fosse uma rampa curva que vai contornar a cabeça dos metacarpos. Então, quando você vê um deles muito fora, às vezes muito curto, é porque provavelmente teve uma fratura ou uma luxação e ele acabou encurtando. Então, você sempre vai olhar se existe essa congruência dessa linha curva circulando ali a cabeça dos metacarpos, porque se tiver algum degrau, se tiver algum contorno estranho, provavelmente existe uma fratura ou uma luxação que está fazendo esse encurtamento de um dos ossos, que está fazendo esse desnivelamento. O terceiro dedo, ele geralmente é o mais longo. Aqui na minha mão, por exemplo, o terceiro dedo, que é o dedo médio, geralmente é o mais longo. Mas a gente acabou de ver que o segundo metacarpo é o maior. Essa diferença acontece às custas do tamanho das falanges. Essas falanges elas são um pouco maiores, então elas acabam fazendo com que o terceiro ultrapasse o segundo. Tem gente que normalmente, assim, não é nenhuma patologia, tem às vezes o tamanho igual do segundo e do terceiro. Se tiver igual nas duas mãos, ok, não tem problema. Por isso que a gente tem uma vantagem dos membros superiores, que é comparar, né? A gente compara para saber o que é normal para aquela pessoa. Às vezes ela tem realmente a altura dos dedos semelhante. Mais comum é que o terceiro seja o maior, mas na dúvida a gente vai comparar com o outro lado, com a outra mão do paciente. Em relação à mobilidade, aos movimentos, o segundo e o terceiro metacarpo, eles são bem firmes, eles são bem rígidos aqui nos carpos. Eles têm uma mobilidade na base, que é na articulação carpo-metacarpal, muito reduzida. Por isso que fraturas que acontecem nesses dois metacarpos aceitam um desvio menor para você tratar conservadoramente. Ou seja, a gente tende a indicar mais cirurgia para esses dois metacarpos, porque eles têm uma mobilidade menor, então qualquer desvio aumentado pode ser prejudicial para a função desses dois dedos. Agora, para o quarto e o quinto, que tem uma mobilidade maior, eles se movimentam mais, a gente acaba aceitando e podendo aceitar um grau de desvio maior das fraturas nesses metacarpos, porque o próprio movimento vai compensar esse desvio.
Então, a gente vai conseguir ter uma boa função mesmo com um desvio aumentado. É claro que existe um limite, existem valores limites para essa fratura, para esse desvio, mas aqui a gente está entendendo primeiro os conceitos e a anatomia radiológica para depois a gente entrar nas alterações. E em relação às placas fisárias, para quem não conhece, são as fises de crescimento, elas vão aparecer na base das falanges. É aqui que o osso vai formar osso novo para crescer ali em comprimento, né? E vai crescer até essas fises fecharem. Quando elas fecham, essa linha some, essa linha pretinha some, e pode ser que fique só uma linhazinha branca ou também desapareça totalmente. Mas quando existe a linhazinha preta, quer dizer que essa placa de crescimento ainda está aberta. Então, essa é uma radiografia de um adolescente. Já tem de uma criança no final da fase de criança, iniciando a adolescência, porque já tem todos os ossos do carpo que já apareceram, mas ainda tem as fises de crescimento abertas. As fises de crescimento das falanges, elas estão localizadas na base, ou seja, na região mais proximal. Lembrando aqui, ó, o que é proximal? É o que está mais próximo do centro do corpo. E o que é distal? É o que está mais distante do centro do corpo. Então, a base da falange é o que está mais proximal, ou seja, é a fise que acontece na parte mais proximal das falanges. Na cabeça das falanges, que é a parte mais distal, a gente não tem fise. Então, falange funciona dessa forma. E o metacarpo? O metacarpo é o oposto, o metacarpo é o contrário. Então, isso serve para a gente, por quê? Para que eu estou falando isso? Para vocês não confundirem essas listrinhas, que são placas de crescimento, com fraturas. Existem fraturas nessas placas de crescimento? Existem. Inclusive, tem uma classificação específica para isso, chama Salter-Harris. São mais difíceis de serem visualizadas, tem que ter mais olho treinado, mais olho de águia, mas a gente já está começando esse treinamento de olho de águia aqui, sabendo o que é anatomia normal, anatomia radiológica convencional. Bom, nos metacarpos, então, é o contrário, ou seja, a fise de crescimento ela vai acontecer na parte mais distal do osso, vai acontecer aqui, ó, na região do colo do metacarpo. Essa é a cabeça do metacarpo, essa é a região do colo do metacarpo, aqui é a região da diáfise, ou corpo do metacarpo, e aqui é a região da base do metacarpo. Então, vejam que nos metacarpos, a fise acontece na região do colo, o oposto das falanges. Epa, temos uma exceção aqui. Vejam que o primeiro metacarpo, o metacarpo número 1, ou o metacarpo do polegar, ou o metacarpo do primeiro raio, como vocês quiserem chamar, ele tem a fise de crescimento na base. Então, ele é uma exceção. Ele funciona como uma grande falange, tá bom? Então, ele é a única exceção que a gente vai ter. Para o resto, a gente tem a regra. Então, fise ou placa de crescimento na base das falanges e metacarpo no colo. Combinado? Agora, a correlação anatômica do que a gente vê na radiografia com o que a gente tem na nossa mão quando a gente vai visualizar uma fratura ou avaliar e examinar esse paciente. Por quê? A gente precisa saber onde a gente está tocando, fazendo a palpação, onde a gente está examinando em relação às alterações que a gente vai encontrar na radiografia. Então, o mais importante para a gente, o mais interessante aqui, é que quando a gente olha para o dorso da mão, vocês estão vendo que a gente tem essas rugas, essas listrinhas na pele, né? Essas linhas de força. Então, essas linhas de força no dorso, elas coincidem com a articulação. Então, aqui ela vai coincidir com a interfalangiana distal, aqui ela vai coincidir com a interfalangiana proximal, e ela vai coincidir com a metacarpo-falangiana. Porém, na face volar ou palmar da mão, a gente não tem uma coincidência exata da prega de flexão, que são essas linhas de força, com a articulação. Então, vejam que a articulação ela acaba ficando um pouquinho mais proximal do que a prega. E isso acontece principalmente aqui, ó, na região das cabeças dos metacarpos. Então, quando a gente vai avaliar a cabeça do metacarpo, não coincide exatamente com as linhas de força. Então, tem que ter só essa maldade, esse macete na hora de examinar um paciente.
E quando a gente está olhando visualmente, né, a gente tem a anatomia topográfica, que é saber onde estão cada estruturas aqui na região da mão. Então, a gente tem aqui, ó, o estiloide radial. Quando a gente caminha para a dorsal, vocês podem sentir aí, tem uma proeminência óssea, esse é o tubérculo de Lister. Quando a gente caminha aqui para a ulnar, a gente tem a cabeça da ulna, e esse tendão que está passando aqui, ó, bem nessa região, inclusive eu posso palpar ele, existe a tendinite desse tendão, é o extensor ulnar do carpo. Ele faz extensão do punho, e ele se insere aqui na base do quinto metacarpo. Então, aqui, ó, extensor ulnar do carpo. Além disso, a gente consegue ver os tendões extensores dos dedos e esse compridão aqui, ó, que é o extensor longo do polegar, que vai fazer uma curva nessa proeminência óssea que eu mostrei para vocês. Essa proeminência óssea que é chamada tubérculo de Lister. E esse aqui é o tendão extensor longo do polegar. Quando a gente fecha a mão, a gente consegue ver as cabeças dos metacarpos. Então, isso aqui não é base de falange, aqui a gente está palpando a cabeça de cada metacarpo, tá bom? Falanges proximais, falanges médias e na ponta dos dedos, as falanges distais, exceto o polegar, que só tem 2 falanges. E como é a oblíqua da mão? Eu já adiantei para vocês, é quando a gente não faz nem o AP nem o perfil, a gente faz ali uma inclinação de cerca de 45 graus para a gente tirar a sobreposição que o perfil teria. Então, a gente tira essa sobreposição e consegue ver imagens que às vezes não daria para ver nem no AP nem no perfil. E agora o perfil da mão. Aí tem gente que me pergunta, nossa, mas o perfil da mão sobrepõe tudo. Para que serve, né? Para que você está usando esse perfil da mão? Em alguns casos, em algumas fraturas, a gente tem um desvio que só pode ser visto no perfil da mão. Por exemplo, as fraturas, luxações da base do quinto metacarpo. E quando tem esse desvio, é de tratamento cirúrgico. Quando não tem, é conservador. Então, vejam que uma incidência de radiografia aqui, para mim, ela é decisiva se o paciente vai ter que operar ou não. Então, às vezes, um colega médico ortopedista, que não é especialista em mão, me manda aqui a radiografia, a peia oblíqua da mão e pergunta, o que você acha dessa fratura? Tem que operar? Aí eu falo, cadê o perfil? Cadê a lateral da mão? Porque senão eu não consigo ter certeza se é indicação de cirurgia ou não. Então, continuando, eu posso fazer de dedos se eu precisar. Como que eu conseguiria visualizar essa imagem, né? Então, aqui o PA com a interfalangiana proximal e a interfalangiana distal, mostrando a falange distal, média e proximal, aqui na lateral, e aqui a oblíqua. Alguns casos, eu tenho algumas fraturas da base da falange média, por exemplo, da borda volar ou palmar, que eu só consigo ver na oblíqua. Então, em alguns casos, a gente precisa fazer oblíqua de dedo, mas não é sempre, tá? Igual eu falei para a mão. Agora, a gente vai ver algumas lesões comuns. Alguns traumas comuns que vocês vão pegar no pronto-socorro. A gente vai ver algumas fraturas de falanges, luxações, que é perda da congruência, né? Lembrando que luxação é perda da congruência completa, perda da conexão completa. Subluxação é quando dá uma perda parcial dessa congruência. Então, a gente pode ter na mão os 2 tipos. Podem acontecer luxações completas ou apenas subluxações. E a gente vai ver aqui algumas fraturas de metacarpos e a gente vai ver que algumas têm epônimos. Epônimos na ortopedia são nomes especiais que são dados para algumas lesões em específico, às vezes em homenagem a algum autor que descreveu aquela lesão ou algum mecanismo de trauma. Então, começando aqui, a gente vai da extremidade e vai descendo, tá? Então, começando aqui da pontinha do dedo. O que eu posso ver na pontinha do dedo? Eu posso ver uma fratura de falange distal, só que esse é um tipo especial de fratura de falange distal. Por quê? É uma fratura da base da falange distal na sua borda dorsal. E quem se insere aqui nessa borda dorsal? O tendão extensor, que é responsável por fazer a extensão, ele estica a pontinha do dedo, ele faz a extensão da interfalangiana distal. Ele se insere bem nesse fragmento, nessa parte dorsal e na base da falange distal. Então, quando eu tenho uma fratura dessa região, eu tenho uma fratura avulsão do tendão extensor.
eu tenho uma lesão do tendão extensor com um fragmento ósseo. A lesão do tendão extensor, ela poderia acontecer sem a fratura, poderia só arrancar o tendão do osso. Nesse caso, o raio-x estaria normal e o paciente teria perdido a capacidade de esticar a pontinha do dedo. Ele estaria dessa forma aqui. A gente chama isso dedo em martelo. Mas quando esse arrancamento acontece levando um pedacinho de osso, ou seja, levando uma avulsão de osso, uma fratura, aí ele chama dedo em martelo ósseo. Aí eu tenho que completar com o ósseo, porque aí teve a fratura. Então, é isso que acontece, arranca um pedacinho de osso que vai junto com o tendão. E aí o paciente não consegue, da mesma forma, estender a pontinha do dedo. Ele perde a capacidade de extensão da interfalangiana distal, porque teve a lesão do extensor terminal, que é o finalzinho do tendão. Chama dedo em martelo. Então, quando é só ligamentar, quando é só tendinoso, ele é dedo em martelo simples, e quando ele é dedo em martelo ósseo é porque tem a fratura da base. Mas existem outras fraturas de falange distal que não tem nada a ver com lesão de tendão, que são as fraturas geralmente por esmagamento. Às vezes prende em alguma máquina, prende na porta do armário, prende na gaveta, prende na porta do carro, né? No martelo. Então, a gente tem as fraturas que acontecem na falange distal. São chamadas também fraturas de tofo, porque é a fratura da ponta. Aqui a gente, inclusive, consegue ver, ó, a unha do paciente, tá vendo? Essa aqui é a unha do paciente, aqui é a prega cutânea, né? Aqui a gente tem aqui as linhas de força. Então, a gente consegue ver o perfil e o AP dessa fratura. Nesse caso, essa fratura foi uma fratura mais em explosão, então provavelmente ela foi sim em um mecanismo de esmagamento da ponta do dedo. Já as fraturas de falange média, elas podem acontecer de forma oblíqua, de forma pontual nas extremidades da epífise, na base, elas podem acontecer no colo. Isso vai depender do mecanismo que causou essa lesão. A maioria delas é causada por um mecanismo de torção, aí elas vão aparecer dessa forma oblíqua para a gente. Então, é muito comum na fratura de falange média esse traço mais oblíquo longo ou um traço em espiral, que é quando a gente percebe esse traço contornando o osso. E aqui a gente tem outros exemplos de fraturas em falange proximal. Aqui a gente tem uma fratura em falange proximal oblíqua longa, olha como que é um traço longo. E, inclusive, essas fraturas, elas podem trazer uma deformidade rotacional do dedo. Então, a gente tem a fratura e como desvia a fratura, esse dedo pode ter uma deformidade rotacional, ele pode girar para um lado e para o outro. E isso é uma informação importante porque, muitas vezes, isso vai ser o fator decisivo para a gente indicar uma cirurgia, porque é inadmissível para a função desse paciente ele ter uma deformidade rotacional. Então, sempre em fraturas da mão, ou de falange, ou de metacarpo, a gente vai examinar o paciente para avaliar se ele teve deformidade rotacional ou não. Como que a gente avalia isso? A gente vai solicitar para o paciente que ele feche todos os dedos devagar e em repouso, né, sem fazer força. E a ponta de todos os dedos vai em direção a um ponto único, que é o tubérculo ou tuberosidade do escafoide. Então, se vocês palparem aqui, vocês vão conseguir sentir a tuberosidade do escafoide. E esse é um ponto de marco para a gente, porque todos os dedos eles devem estar apontando aqui para essa região. Se algum desses dedos estiver apontando mais para um lado ou para o outro, provavelmente tem uma deformidade rotacional, que é uma das indicações para tratamento cirúrgico nas fraturas de mão, tanto de falange quanto de metacarpo. E aqui um exemplo de fratura intraarticular. Além de ser intraarticular, ela tem um desvio, ou seja, uma fratura totalmente instável nesse caso, e ela precisou de tratamento cirúrgico. Nesse caso, esse paciente foi tratado com 3 parafusos de mini microfragmentos, que a gente fala, que são esses parafusos bem pequenininhos. Olha que bonitinho que fica. Toda a redução da fratura foi feita, tanto da parte mais proximal, que é esse traço mais longo, quanto o fechamento do traço que tinha intraarticular.
Agora, alguns tipos de luxação. A gente tem luxação da interfalangiana distal, pode acontecer, e aqui eu estou mostrando para vocês uma luxação de interfalangiana proximal. Então, olha que interessante. A radiografia em AP ou PA, para mim, que vejo essa imagem todo dia, já tinha uma alteração, né? Eu não tenho mais a listrinha que eu deveria ter aqui. Existe uma sobreposição das duas falanges. Então, eu batia o olho, eu já saberia. Mas para alguém que não tem, às vezes, o olho treinado, poderia confundir essa imagem como imagem normal, porque não vê ali uma fratura, um quebrado, né? Uma coisa mais importante. Então, a importância da gente solicitar outra incidência sempre, no mínimo 2 incidências. Quando a gente fala de mão, até 3, mas aqui a gente está falando de dedo, então no mínimo 2, a gente tem que ter pelo menos o AP e o perfil. E olha o perfil confirma para a gente a tragédia, né? A luxação completa de interfalangiana proximal, uma perda completa da congruência entre a cabeça da falange proximal e a base da falange média. Então, isso aqui é uma luxação de dedo, tem que ser reduzida. Toda luxação é uma urgência ortopédica e deve ser reduzida por um profissional treinado. E tomar cuidado para não tracionar nunca as luxações de membro superior, principalmente. Porque em muitos casos, se você traciona, você interpõe a placa volar, que é uma placa espessa que a gente tem na face palmar volar dessa articulação, e aí essa articulação vai se tornar irredutível. A gente chama essa luxação de luxação complicada ou luxação irredutível. Nesse caso, eu vou ter que levar o paciente para o bloco cirúrgico, abrir, reduzir, tirar a placa que está interposta entre os dois ossos para conseguir fazer a redução. Eu vou ter que fazer uma redução aberta, sendo que talvez eu conseguiria ter feito uma redução fechada lá no pronto atendimento se eu não tivesse puxado o dedo. Tá? Nesses casos, a manobra correta é fazer o quê? Empurrar essa falange média que está lá para a dorsal, deslizando ela sobre a cabeça da proximal. Então, é isso aqui que a gente vai fazer para tentar reduzir essa fratura, tá? Nunca puxar, nunca fazer tração axial, longitudinal, senão você pode piorar um quadro. Você pode tornar uma luxação que era simples, de redução fechada, para uma luxação irredutível complicada, que você vai ter que levar para o bloco cirúrgico, abrir, anestesiar, e aí o risco de rigidez depois, aderência é ainda maior, além do risco de infecção, claro. Então, aqui a gente tem uma luxação dorsal da interfalangiana proximal. Só para lembrar vocês, a gente vai nomear as luxações de acordo com o desvio da parte mais distal, ou do que estiver mais distante do centro do corpo. Então, por exemplo, se eu tiver uma luxação de cotovelo, vamos pegar o cotovelo como exemplo. Se a minha ulna e meu rádio, eles vão para a região dorsal, posterior, em relação ao meu húmero, eu vou usar isso como critério para nomear essa luxação, porque a parte mais distal, que é o antebraço, é que foi para dorsal em relação à parte mais proximal, que é o húmero. Mesma coisa nesse caso. A falange proximal, ela vai ficar em uma posição mais volar, e a falange média ali está numa posição mais dorsal. E a média que está distal. Então, ela que vai levar o nome para a minha luxação. Então, essa é uma luxação dorsal da interfalangiana proximal, porque a extremidade do meu corpo, ou seja, o restante do dedo que está sobrando ali, está dorsal, está posterior em relação ao meu corpo, que está mais proximal, que é a falange proximal. Então, a gente nomeia aqui como luxação posterior ou luxação dorsal. E aqui uma luxação de metacarpo falangiano, do polegar, que é muito comum também. E aqui não tem dúvida, né? Aqui está bem claro, e aqui a gente tem lesões de ligamentos muito importantes, e uma lesão chamada lesão de Stenner, vocês já devem ter ouvido falar, mas como não é o nosso foco aqui, eu não vou entrar em detalhes. Mas só para vocês suprirem aí a curiosidade de vocês, o tratamento dessa lesão é cirúrgico. Não tem espaço aqui para tratamento conservador. Agora vamos
finalizar com as fraturas de metacarpo. A gente tem as fraturas de colo de metacarpo, por exemplo, essa fratura, que acontece principalmente no colo do quarto e do quinto, tem até um nome especial, fratura de Boxer. Essa fratura de Boxer, ela pode acontecer nos outros também, mas aqui é a região mais comum, e ela vai acabar se desviando para volar. Esse ossinho, essa cabeça do metacarpo, ele vai fletir por causa da força mecânica que os tendões estão fazendo nessa região. Então, aqui é uma fratura clássica, fratura de Boxer. Existem fraturas diafisárias também. Por exemplo, aqui a gente tem uma fratura que é uma fratura oblíqua. Olha como que a imagem em AP está difícil de ver a fratura, talvez passaria desapercebido para um olho não treinado, mas na radiografia em oblíqua a gente consegue ver claramente essa fratura em espiral. Conseguiram ver a diferença? E toda vez que a gente for examinar uma radiografia, o ideal é que a gente tenha o conhecimento do que é o normal antes, para depois a gente procurar as alterações. Então, aqui está bem claro para a gente que tem a fratura e obliquidade. Aqui tem um zoom ainda, né, na região, mas imaginem lá no pronto-socorro, vendo aquela radiografia da mão inteira. Então, tem que ter atenção, tem que ter o olho treinado, e é isso que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente tem uma fratura da base do primeiro metacarpo, e essa fratura ela é extraarticular, ela não envolveu a superfície articular. Já essa envolveu a superfície articular. Olha como que tem um fragmento que ficou para trás e o restante que está desviado, né? Essa fratura, ela é, na maioria das vezes, cirúrgica, porque ela se desvia por causa do tendão que se insere aqui na base, que é o abdutor longo do polegar, e também por causa dos outros tendões que se inserem aqui na região do metacarpo. Então, essa fratura é muito comum, fratura de Bennett, vocês vão ver que ela é chamada assim, e ela é uma fratura parcial. Por quê? Porque uma parte do restante do osso, da diáfise, ainda tem essa continuidade com a superfície articular. Foi só um fragmento que soltou aqui. Então, ela é uma fratura parcial, articular parcial. Agora eu vou mostrar o que é uma fratura articular total. Ó, fratura articular total. Aqui tem fratura em toda a extremidade distal. Não existe conexão mais do osso com a superfície articular. Tem uma fratura de fora a fora aqui, de um lado até outro, tá bom? Essa fratura também tem epônimo, também tem nome. Essa é a fratura de Rolando. Bom, vimos uma visão geral. É claro que não tem como eu entrar em detalhes de cada fratura, porque seria mais uma aula de 1 hora para cada uma delas, tá? Aqui a gente está dando assim, uma pincelada, um gostinho, um treinamento para começar a ter olhos de águia, tá? E vamos ao nosso caso clínico, ó. Chegou um paciente lá para a gente no pronto-socorro. Esse paciente tem 15 anos, gênero masculino, não tem alergia, não tem comorbidade, não caiu antes. Ele caiu, né? Ele deu ele não caiu não, aqui, ó. Ele deu um soco na parede. Eu facilitei para vocês aqui o caso clínico, hein? Ele deu um soco na parede e ele queixa dor nessa mão, que ele deu o soco. No exame físico, ele tem uma equimose e um aumento de volume. Aqui, gente, isso aqui não é equimose, tá? Isso aqui é uma hiperemia, às vezes de apoiar em algum lugar ou por causa do trauma, pode dar uma escoriação. A equimose é essa região toda aqui que está roxeada, tá? Tá vendo que tem uma região toda mais esverdeada, amarelada? Isso aqui é a fase da evolução de absorção de uma equimose. Então, a equimose é o roxo na pele, diferente de hematoma, que é uma coleção de sangue que pode ser profunda ou superficial e não necessariamente vai estar roxo na pele, tá? Nunca confundir, porque às vezes a gente recebe relatórios, recebe pacientes com esse errinho aí. Então, equimose é o roxo na pele e coleção de sangue, pode ser até intracraniana, é o hematoma. E ele tem uma dor na palpação do 5º metacarpo. Podem começar a mandar aí no chat o que vocês já acham que é. Alguém já tem alguma hipótese diagnóstica? O paciente deu um soco na parede e ele está com dor na palpação do 5º raio, ou seja, do 5º dedo, do 5º metacarpo.
Já temos aí hipóteses diagnósticas, fratura de Boxer. Vamos entender um pouquinho mais o que seria agora o nosso próximo passo. Né? Vocês já tiveram algumas hipóteses diagnósticas, já vi que vocês estão mandando aqui. E agora, qual que é a primeira conduta? A gente já tem a nossa primeira hipótese diagnóstica, né? A gente já formou alguma ideia do que possa ser, de qual fratura possa ser. Qual que é a primeira conduta? Eu ainda não preciso estabilizar. Alguém mandou aqui estabilização? Eu ainda não vou estabilizar. Eu ainda nem sei se eu estou certa do diagnóstico, né? Primeiro eu preciso confirmar o meu diagnóstico, a minha hipótese diagnóstica. Agora sim, ó, raio-x, imagem, radiografia, exame de imagem, exatamente. Primeiro exame de imagem que o ortopedista solicita em 99% das vezes, principalmente no pronto-socorro, é a radiografia. Raio-x é um exame de baixo custo, pouco efeito colateral, fácil execução, rápida execução, e pode ser feito por um profissional não médico, ou seja, a gente consegue fazer, às vezes, um grande número de imagens ali, atendendo a várias clínicas por um técnico de radiologia, por exemplo. Então, a gente vai solicitar a nossa série de mão de radiografia. Isso mesmo, radiografia AP ou PA, oblíqua e perfil da mão. Então, vamos lá. Vamos solicitar essa imagem. Exame de imagem, radiografia, PA, perfil e oblíqua. Temos aí esse resultado para esse paciente. E aí? Qual é o nosso diagnóstico diante dessas imagens? Vou dar um zoom aqui. Qual é o diagnóstico diante dessas imagens? A gente já tinha uma hipótese, agora a gente vai confirmar a nossa hipótese diagnóstica. Agora a gente pode ver a fratura, né? Agora a gente consegue ver que tem uma fratura do quinto metacarpo. Alguém já acertou aqui no chat, ó. Vinícius acertou aqui, fratura do quinto metacarpo. Esse é o nosso diagnóstico. Agora a gente vai ver como que a gente vai conduzir esse caso. Só para vocês terem aqui bem claro na cabeça de vocês, é uma fratura do colo do quinto metacarpo, também chamada de fratura de Boxer. Essa fratura leva esse nome porque, historicamente, eram pessoas que tinham dado um soco. Então, eram fraturas que aconteciam em boxeadores, pessoas que deram um soco no esporte, ou em outra pessoa, ou na parede. Então, ela chama fratura do boxeador, ou fratura de Boxer. Mas hoje, a literatura já traz para a gente que os boxeadores profissionais, atletas de boxe, eles dificilmente têm essa fratura porque eles sabem fazer o soco da forma correta. Ou seja, eles direcionam a energia do trauma centralizando no segundo e no terceiro metacarpo, além de ter a luva como proteção. Então, eles dificilmente possuem esse tipo de fratura. Essa fratura é mais de lutador de rua, ou quem dá soco em parede, que está com raiva em casa, tá? Mas, historicamente, ela tem esse nome, por isso que a gente continua chamando de fratura de Boxer, ou fratura do boxeador. Geralmente, ela é causada por um impacto da mão fechada contra um objeto sólido, seja a parede, seja o rosto de alguém, tá bom? Bom, diante disso, a gente vai ter que fazer uma segunda conduta. A gente tem essa imagem, a gente tem esse roxo, a gente tem esse dedo um pouquinho inchado, a gente tem essa fratura. O que a gente vai fazer agora para esse paciente? Quando a gente tem uma fratura que tem um desvio, o que a gente faz com essa fratura? Não, ainda não encaminha para cirurgia, tá? A gente vai ver já já as indicações de cirurgia dessa fratura. Essa fratura não tem indicação de cirurgia, a gente vai ver por quê. Isso mesmo, a gente vai fazer uma manobra de redução. A gente vai tentar o quê? Melhorar o alinhamento dessa fratura, porque vocês conseguem ver que a cabeça do metacarpo fletiu, ela desviou o volar, ela deu essa caidinha. Isso é um desvio da fratura. Era para ele estar ali, ó, em pezinho, alinhadinho, com a cabecinha formando ali aquela curva, né? Aquela linha curva, aquele contorno curvo que eu falei para vocês.
e ele está ali, ó, meio que capotado. Então, a gente vai tentar melhorar esse alinhamento através de uma manobra de redução. Então, a gente vai fazer o quê? Manobra de redução. E a gente também vai avaliar se existe deformidade rotacional. Então, a gente vai pedir para o paciente fletir os dedos e vai ver se todos estão apontando para esse ponto único, que é a tuberosidade. E a gente também vai ver se existe pseudogarra. Para quem não sabe, dedo em garra acontece na lesão de nervo ulnar, e aí o dedo fica assim, ó, em extensão de metacarpofalangiana e flexão de interfalangianas. Essa é uma deformidade em garra clássica. Quando a gente fala pseudogarra, é porque a deformidade parece, só que não foi causada pela lesão do nervo ulnar. Ela é causada por um desbalanço muscular por causa da fratura. E aí, às vezes, o dedo fica assim, com uma extensão compensatória da metacarpofalangiana. Está tentando compensar a cabeça do metacarpo que fletiu, que desviou para volar, que capotou. Chama pseudogarra. Então, a gente tem que avaliar essas duas coisas. Porque se tiver deformidade rotacional, precisa de cirurgia, e se tiver pseudogarra, precisa de cirurgia. Então, por isso que agora é a hora da gente fazer de tudo para o paciente, para que ele não precise de cirurgia, né? A gente sempre vai tentar o melhor para o paciente. Quais são as indicações de tratamento conservador, que a gente poderia conservar essa fratura, tratar com uma imobilização e não ter que operar? É a angulação dessa fratura ser só até 50 a 70 graus no quinto dedo, porque lembra que eu falei que no segundo e no terceiro a gente aceita um desvio menor? No segundo e no terceiro a gente só aceita até 15 graus. Mas no quinto, porque tem uma mobilidade maior na base, a gente aceita até 70 graus, segundo a literatura, tá? E esse ângulo, ele é mensurado da seguinte forma: eixo longo do fragmento e eixo longo do metacarpo. Esse ângulo formado é o ângulo do desvio. E se a gente tiver uma angulação menor que isso, a gente pode tratar sem cirurgia. Não pode ter desvio rotacional, olha a imagem ilustrando, e não pode ter pseudogarra. Então, vamos fazer a redução. Essa redução, essa manobra chama manobra de Jazz, para quem não conhece. Vou dar o play aqui para vocês. A gente vai fazer uma flexão das interfalangianas e da metacarpofalangiana. E o próprio dedo vai estabilizar para a falange proximal empurrar a cabeça para o lugar dela. Vamos de novo. Ó, então, flexão das interfalangianas e da metacarpofalangiana. A própria base da falange proximal empurra a cabeça de volta. Então, diminui aquela flexão, tá bom? Então, essa é a manobra. E depois de fazer a manobra, a gente vai imobilizar esse paciente. A imobilização é feita normalmente com uma tala, que a gente pode fazer com gesso mesmo, em formato intrínseco plus, que é a flexão de metacarpofalangiana com o restante dos dedos das interfalangianas em extensão. E a gente vai repetir a radiografia para ver se ficou no lugar que a gente gostaria, se ficou alinhado. Então, aqui é um exemplo que vocês conseguiriam ver, uma radiografia com tala, tá vendo? A tala, ela atrapalha um pouco a ver, são dois pacientes diferentes, mas mesmo assim você consegue ver a angulação, tá? Eu quis colocar essas duas imagens para vocês entenderem como seria ver uma radiografia com tala. Então, o ideal para diagnóstico é sem tala, porque ela atrapalha um pouco para ver. Mas, para você ver se ficou bom ou não, você pode fazer já com a tala, já paciente imobilizado, e aí faz a radiografia para ver se ficou do seu agrado, com uma angulação adequada para não ter que operar, tá bom? E como seria o tratamento cirúrgico, né? Se fosse um tratamento para desvio de rotação ou pseudogarra ou aquela inclinação maior, eu poderia fazer fio de Kirchner, pino, cruzado ou transverso ou placa e parafuso. Combinado? Então, fechamos esse caso clínico. Eu vou mandar para vocês esse PDF dessa aula.